Deus não retém o perdão para te fazer comportar melhor. Deus não é seu pai. Se você se comportar, eu vou te dar uma bicicleta. Se quisesse dar, já tinha dado. Ele não quer te dar. Ele quer te fazer se comportar melhor. Se você, a Débora falando para o Natan, se você ficar quietinho, eu vou te dar um pirulito. Mentira. Se quisesse dar, já tinha dado. Ela está manipulando ele, para ele ter o comportamento que ela deseja. Tem gente que acha que Deus age do mesmo jeito. Como Deus não tem poder de te transformar, Ele quer te manipular. Vê como é sério a crença errada que você tem? Você coloca Deus numa posição muito estranha. Então, se Deus ele só me dá o perdão à medida que eu me comporto bem, Deus é manipulador. Deus não é justo. Vê como é sério? Aí os crentes, hoje é domingo, dia dos crentes tudo para a igreja pedir perdão. Aí a gente fala, nossa, que culto gostoso, eu senti um alívio. Esse alívio seu é alma, porque Deus não te escutou. Esse alívio seu é desencargo de consciência. Você acha que porque você confessou seu pecado está pago. Não, teu pecado foi pago no dia que Jesus morreu naquela cruz por você. Amém? Então Deus não é bonzinho, Deus é justo. O perdão não é uma recompensa por um bom comportamento, mas uma herança adquirida pelo sangue de Jesus. Se você fala para alguém, por isso que a gente tem que ensinar nossas crianças. Se a gente fala para a criança, não faz isso, papai no céu não gosta, você está mentindo em nome de Deus. Deus vai te pegar. Fala, vem cá, que dia que eu falei para você ensinar isso para o seu filho? Hein, Débora? Não faz isso que Deus não gosta. Menino mau vai para o inferno. Isso é mentira. Você está dizendo que Deus é manipulador. O perdão não é uma recompensa, é uma herança dos filhos de Deus. Significa que se você nasceu de novo em Cristo, você é plenamente perdoado. Plenamente, totalmente, completamente, de cabo a rabo, de frente para trás, você é perdoado. Amém? Mas pastor, essa mensagem é perigosa, porque é o seguinte, quer dizer que agora as pessoas podem pecar livremente? Pastor, isso não é heresia não? Não sei não, hein? Eu sei que você não pensa isso. Mas agora nós somos uma igreja nacional. Muitas pessoas assistem a nossa mensagem. Então, não é você que pensa isso, é alguém que está em casa. Pastor, se eu sou plenamente perdoado, então posso pecar, ué. Se eu pecar, eu já sou perdoado? Sim. Então, aleluia. O problema é que essa pergunta não revela o erro teológico. Essa pergunta revela a falta de maturidade espiritual. Por quê? Duas coisas. Desde quando que as pessoas pararam de pecar porque existe alguma lei que proíbe elas? Quando? Você está no trânsito, aí tem uma placa lá, 80 por hora, aí você olha para o seu carro, está a 100, você fala, 100, meu pai, deixa eu reduzir, aleluia, ainda bem que tem essa placa, louvado seja Deus. É assim? Não põe um radar não para ver, porque lei não inibe ninguém de pecar. Você tem a lei do silêncio, 10 horas da noite, alguém cumpre essa lei lá na sua casa? É só a igreja que tem que cumprir. Igreja, passou 10:01, a sirene já está na porta. Mas alguém tem medo? Não tem. Se você está passeando no parque,
Tem uma placa, não pise na grama. Onde você está lendo a placa? Em cima da grama. Você fala, mas quem pôs? Ai, bestagem, não pode pisar. Por quê? Não existe lei capaz de proibir o ser humano de pecar. Então essa ideia de que a graça leva as pessoas a pecar, na verdade é só uma tentativa do diabo de distorcer a lei. A lei, ela não tem poder de parar o homem, o poder dela é de condenar o homem. Amém? Segunda coisa, essa pergunta só demonstra imaturidade quanto à obra consumada na cruz e o poder regenerativo do Espírito Santo. O que significa? Paulo responde, Romanos 6:1. Então, qual seria a conclusão? Devemos continuar pecando, a fim de que a graça seja ainda mais ressaltada? De forma alguma. Nós, que morremos para o pecado, como seria possível desejar viver sobre seu jugo? Ou ignoreis que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos igualmente batizados na sua morte? O que Paulo está dizendo? Quem faz uma pergunta dessa não entendeu que houve uma morte no dia do batismo. E além da morte, houve uma ressurreição para uma nova vida. O que significa? Assim como Deus providenciou uma morte para você, Ele é poderoso o suficiente para transformar você. Ele não precisa da lei para isso. Pastor, mas já tem 10 anos que o fulano se converteu, e ele ainda tem o mesmo comportamento. Aí Jesus vai falar para você igual falou para Pedro. Pedro chegou para Jesus e disse, Jesus, tá, o senhor está falando que eu vou morrer crucificado. E João? Jesus falou assim, Pedro, sabe quadrado? Conhece? Quadrado, Senhor? Conheço. Cada um no seu. Cuida da sua vida, Pedro. E se eu quiser que ele fique vivo até o dia que eu volte? O que tem a ver? O que é da sua conta? É Pedro, eu vou morrer, ele vai ficar vivo até o senhor voltar. Muito bom para sua cara. Irmão, se uma pessoa nasceu de novo, se ela crê em Cristo, mas ela não teve a vida dela transformada, mas ela é um crente em Cristo Jesus, cuida da sua vida e creia no Espírito Santo agindo na vida dela. Mas pastor, eu converti há 2 anos, eu já tenho minha vida toda transformada. Mas ela foi transformada por conveniência, porque você está com medo do inferno, ou porque é uma obra do Espírito Santo? Porque tem um monte de gente na igreja que é mudado, mas nunca foi transformado. Ele foi mudado porque ele está com medo. Ele foi mudado porque o pastor pôs pressão nele, mas não é por dentro. É só aparência. Como você sabe que uma pessoa foi transformada ou não? É simples. Imagine 2 pessoas. As 2 pessoas têm vício em cigarro. Uma está todo dia orando, Senhor, me liberta, Senhor, me liberta desse cigarro do Satanás, desse cachimbo do demônio, Pai, em nome de Jesus, eu não quero fumar o dedo do capeta, Senhor, em nome de Jesus, me liberta, vamos igreja, ora comigo, em nome de Jesus, vamos fazer campanha, vamos, em nome de Jesus. O segundo, tem o mesmo vício, mas ele orou uma vez, Senhor, eu entrego esse cigarro na sua mão, o dia que o Senhor quiser me libertar dele, eu estou disposto. Pronto, essa foi a única oração que ele fez. O outro está todo dia, faz campanha todo dia, né? Faz campanha, sai da campanha, vai fumar só para ver se consegue fumar ainda. Aí ele vê, consegui, meu pai do céu, consegui. Só terminar porque não vou jogar meu dinheiro fora, né? Aleluia. Acabou, aleluia, nunca mais, olha a promessa, nunca mais vou pôr estranho na minha boca, eu sou livre, eu sou de Jesus. Passa uma semana, ó o irmão fumando de novo. Ô pastor, pega o óleo ungido, passa na minha boca aqui, pai. Já vi gente fazendo. Aí passa, unge o cigarro, passa na boca. Vai, irmão, tenta fumar. Ah, pastor, vamos ver, né? Consegui, pastor. Oh, meu Deus.
Enquanto isso, o outro irmão está nem aí. Ele está diante de Deus, ele nem fala de cigarro, ele fala da vida dele, da presença de Deus. Oh Jesus, como é bom, obrigado pelo seu perdão na minha vida, Pai. Oh Senhor, vontade de fumar, aleluia. Mas eu estou aqui, Jesus. Passa um ano. O que estava preocupado todo dia, desistiu de orar, desistiu da igreja, porque ele não consegue parar de fumar. E se ele não consegue parar de fumar, ele não consegue ser crente. E o outro, que nunca orou sobre isso, orou uma vez, está com o coração em paz, ainda não conseguiu parar de fumar, mas não desistiu de Jesus. Vê a diferença? Aí o que a gente acha? Não, esse que está orando todo dia, clamando, esse é crente. Não é. Ele acha que para ele ser aprovado diante de Deus, ele precisa largar o cigarro. Aí por isso que ele tenta. Como ele não conseguiu, ele desiste. Quantas pessoas você conhece que saíram da igreja porque não conseguiram ser transformados? Desistiram porque não conseguem ser libertos. Pastor, eu não aguento mais não, esse trem de ser crente para mim não funciona, eu não consigo. Porque você está tentando, irmão. Deus não te pediu para tentar, Deus te pediu para morrer e nascer de novo. Só isso que Ele pediu. Uma vez que você morreu e nasceu de novo, a responsabilidade já não é sua mais. O dia que uma criança nasce no mundo, ele está preocupado, gente, eu tenho que crescer logo, vamos me dar comida aqui, pelo amor de Deus, estica meu braço, eu preciso crescer. Meu Pai do céu, já tem um mês, meu Pai, ô Senhor Jesus, só sei chorar e cagar, meu Deus. É assim que a criança fica? Não, irmão, ela não está preocupada com o futuro dela. Quem está? Ah, mãe, meu Deus, eu pensei que essa fralda ia durar pelo menos um mês, sangue de Jesus tem poder. Oh meu Deus, eu não aguento mais, meu leira, eu não consigo dormir, meu Deus. Uma vez que uma criança nasce, a responsabilidade é do pai e não dela mesma. Se você nasceu de novo, você é uma criança de Deus, a responsabilidade é dele, não sua, só vive, vai cagando mesmo, vai indo, ele vai te limpando, amém? Semana que vem eu vou falar sobre isso. Mas entenda o seguinte: se você nasceu de novo, você morreu para a natureza pecaminosa, ela foi aniquilada de você. Agora você tem uma nova natureza, a natureza do próprio Deus. E no tempo certo, essa natureza se manifestará naturalmente. Passam-se 2 anos. Um dia esse irmão que tinha um vício do cigarro, ele fala: rapaz, faz tempo que eu não fumo, hein? Ué, eu nem lembro mais. Isso é uma transformação de verdade. É quando de repente você para assim: eu não fiquei bravo, o que aconteceu comigo? Sabe aquela pessoa que ela é irritada com tudo? Aí de repente ela não se irrita, você fala: você está bem? O que aconteceu? Fala alguma coisa. Não tem nada para falar. Você não tem nada para falar, você que fala tudo. Isso é transformação. A verdadeira transformação, ela acontece naturalmente, ao ponto de que o indivíduo nem percebe. Agora, se você está lutando para ser transformado, você está tentando fazer algo que você não consegue, isso vai trazer frustração na sua vida. Por isso que o perdão de pecados é uma revelação que a igreja precisa ter. Eu preciso parar de lutar com o meu caderninho e começar a desfrutar do recibo da dívida paga. Amém? Tito capítulo 2, estou terminando, vou ler só mais 2 versículos com você. Tito capítulo 2, Paulo fala sobre a graça de Deus, e ele resume a graça em 3 versículos. Ele diz: portanto a graça de Deus se manifestou salvadora para todas as pessoas. Então, em primeiro lugar, a graça de Deus nos salva. Em segundo lugar, ela nos orienta, nos ensina. Então a graça salva, mas ela também ensina, orienta.
a renunciar à piedade, impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, inteligente, justa e piedosa. Então, quem me orienta a viver uma vida digna da verdade de Deus? A graça. Então, primeiro eu recebo a graça, depois ela me ensina. Ela me ensina, ela não me obriga. Como eu sou transformado à medida que eu conheço mais da graça de Deus? Por isso que eu preciso todos os dias ouvir sobre a graça de Deus. Eu estou tentando fazer você fazer isso, mas é difícil, né? Ouça, irmão, escuta todo dia. Enjoou da minha voz, procura outro. Arruma uma inteligência artificial, põe a voz de mulher na minha boca, assim, ó. Aí fica a irmãzinha falando. Arruma o jeito, irmão. Escuta todo dia. Sabe por quê? Vamos pular aqui o texto de Tito. Vamos ler isso aqui. 2 Pedro 1,9. Olha o que Pedro diz. Pedro, brabão, da espada na mão. Olha o que ele diz. Pois aqueles em quem essas virtudes não habitam. Quais virtudes? O capítulo 1 começa falando sobre piedade, sobre amor ao próximo, sobre bom comportamento. Pedro vai dando uma lista, perseverança, fé, ele vai falando. Aí ele diz agora, pois aquele em quem essas virtudes, esses bons hábitos não habitam, olha o que ele diz, age como quem não. Quem é que não pode ver? Como nós categorizamos uma pessoa que não pode ver? Cego, deficiente visual. Então Paulo está dizendo, Pedro está dizendo que quem não tem boas virtudes, na verdade é cego, ou enxerga somente. Leia aqui, irmão, peraí, pastor. Brilho no 12. Não estou enxergando, pastor. A letra está muito pequena. Pedro está dizendo que quem não tem bom comportamento é porque é cego ou enxerga só o que está perto. Agora ele vai dizer o que essa pessoa não enxerga. Tendo se esquecido da purificação dos seus antigos. Pedro está dizendo, sabe por que você não tem um bom comportamento? Você não entendeu que você foi perdoado, você esqueceu disso. Porque quando você entende que a dívida foi paga, você para de focar no que está perto, seu pecado, e começa a olhar para aquilo que está distante, a manifestação da glória de Deus na sua vida. Quanto mais você foca no seu pecado, mais você vai ter problemas de comportamento, porque você se esqueceu do que Jesus fez por você. E sabe o que é interessante? Não foi Paulo que disse isso, foi Pedro. Pedro está dizendo, o problema na igreja não é falta de disciplina, é falta de revelação do perdão de Deus. Aí a gente fala assim, não pastor, perdão é coisa para novo convertido, é eles que precisam. Não. Se não há em você essas virtudes, é porque você se esqueceu da purificação dos seus pecados. Se você tem comportamentos ruins na sua vida, se você tem atitudes que você não gostaria de ter mais, não é se arrependendo, não é chorando que você vai resolver o problema, é se lembrar constantemente, eu fui perdoado. É se lembrar, eu sou plenamente perdoado. Amém? Fica de pé. As pessoas não pecam mais quando elas sabem que elas são perdoadas. Elas pecam porque ainda não entenderam que nasceram de novo. O problema não é a graça, é a falta de revelação dela. Feche os seus olhos. Diga comigo, eu sou perdoado, não pela minha memória, não pelo meu bom comportamento, mas pelo sangue de Jesus. A minha dívida não está em dias, ela está aniquilada. Eu não busco
o perdão de Deus. Eu recebo o perdão que Ele já me deu. Em Cristo, eu sou plenamente, totalmente e eternamente perdoado. Pai, que essa revelação encontre espaço no nosso coração. Que nós possamos enxergar. Tire de nós toda a cegueira espiritual. Nos ajude a ver com clareza, com nitidez, o quão somos perdoados. A dívida foi paga. Não há registros mais sobre nós. O Senhor não registra os nossos pecados, porque aquilo que o sangue cobre, não há registros. Que nós possamos entender isso, Senhor, e acessar os benefícios dessa nova natureza, dessa nova identidade, dessa nova aliança na nossa vida. Eu oro por isso, Senhor, que o perdão seja revelado a nós, que a graça seja revelada a nós, e que nós possamos desfrutar cada vez mais de novidade de vida, em todas as áreas, em todos os aspectos. Que nós possamos honrar a Jesus, que a graça, que a bondade do Senhor, que o favor do Senhor seja multiplicado sobre a nossa vida. Nós oramos por isso, em nome de Jesus. Amém.